Pessoal, bora lá mais uma aulinha então. Hoje, na sequência, estrutura de repetição. É o mesmo collab da aula passada, né? Só por sessão aqui. Aula passada a gente viu o while. Hoje vamos ver o for. O for é muito utilizado, principalmente com uma função built-in que eu vou apresentar para vocês hoje, tá bom? O for é uma estrutura também de repetição, só que ele consegue percorrer itens. Então, a sua estrutura é essa aqui, né? Ó, for, aí uma variável em itens, isso aqui chama de iterable, né? São iteráveis, é um tipo de uma estrutura de dados do Python muito usado com lista. Vou até dar um exemplo com lista com vocês. Novamente, pessoal, usamos string aula passada, usamos lista agora, está muito perto da nossa aula de a gente entender realmente o que é uma lista, o que é uma string. Então, entenda um pouquinho do for agora, e aí a gente vai voltar depois retomar um pouquinho esse lance do for aplicado em listas, que é assim muito, mas muito usado mesmo, tá? No Python, extremamente importante entender, mas vamos entender o for primeiro, tá? Então, o for é assim, ó, for, aí eu vou chamar aqui de dia da semana, por exemplo, dia, né? In. E aí eu tenho uma lista, a lista ela tá de colchetes, tá? Então eu tenho aqui segunda, cada um dos itens, terça, quarta, opa, tá errado aqui, quarta, quinta, vou colocar só os dias úteis aqui pra gente ganhar tempo, sexta, tá? Então, ó, então para cada dia em lista, print, dia, olha lá. Então percebe que o for faz? Ele pega o primeiro item e coloca na variável dia. Aí ele vai para o segundo item, coloca na variável dia, tá? Tem uma forminha legal também que a gente pode mostrar isso para vocês, tá? Vamos fazer um outro exemplo, na verdade, aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, for número in. Eu vou colocar uma lista aqui de números, de 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, tá? Então, para número, né, in lista, print, ó, print número, tá bom? O que você acha que vai acontecer aqui? Ele vai imprimir aqui para mim o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? O print, vou mostrar um negocinho novo para vocês também aqui, para colocar uma vírgula e falar como que eu quero que é o espaçamento entre eles, entre os números, porque você viu que ele está colocando um em cada linha, né? Se eu quero em sequência, então eu coloco o end, abro aspas e dou um espaço aqui, ó. Ele coloca na mesma linha para mim, às vezes fica mais interessante, tá? Então, às vezes vocês precisam mostrar dessa forma, em vez de ser um por linha, né? Mostrar uma sequência do outro. Fica aí já essa dica. Agora, se você está pensando, pô, se eu quero mostrar aqui do 0 ao 20, do 0 ao 30, 1000 números, eu vou ter que escrever essa lista aqui na mão? Não. O Python tem uma função built-in que chama range, tá? Ó, for número, tá? In range. Aí eu posso colocar 6 aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Percebe que já é indentado também para mim, né? Tá? Ó, eu não preciso controlar esse número, né? Ele já sabe quando a lista acabou, né? Então, ó, vamos colocar o end aqui para ficar mais legal de a gente ver. Eu prefiro, tá? Mas aí aqui no nosso exemplo é só mais fácil, né? O que o range fez? O range, ele gerou uma sequência para mim, começando do 0 e indo até o 5. Por que até o 5? Pessoal, olha só, isso aqui é muito importante também, porque quando a gente fala de listas, os índices costumam gerar uma confusão. Então, eu pedi para ele gerar 6 números. Então, ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele gerou aqui para mim 6 números. Como o 0 é um número, né? Então, ele começa do 0 ao 5. Então, entenda, sempre que você mandar um range, ele sempre vai gerar um número a menos do que você pediu aqui. Ok? Você pediu 6, vai gerar até o 5. Tá? Ah, mas vamos supor que eu não quero começar do 0. Eu quero começar sei lá, do 5 até o 20. Tudo bem. A gente pode colocar um intervalo aqui, vou copiar, vou colar esse exemplo aqui, ó. Então eu posso começar, por exemplo, do 5, eu dou um vírgula e vou até o 20. Então, na verdade, ele vai gerar para mim do 5 até o 19. Olha lá. Do 5, que é o inicial, vamos colocar aqui, né, ó.
Comentário para vocês estudarem depois, ó. A sequência do 0 ao 5, tá? 0 ao 5. Aqui vai ser uma sequência iniciando no 5, vai iniciando no 5 e indo até o 19, tá? Então, iniciando, né? No 5 e indo até o 19, beleza? Tá? Ô, professor, não quero que vá de 1 em 1, eu quero que essa vá de 5 em 5, por exemplo. Então, tudo bem. Vou colocar aqui mais uma vez, colocar mais um parâmetro aqui, ó. Então, eu quero que inicie no 5, vá até o 20, então mostre, né, os números, só que eu quero que ele vá, para mim, de 5 em 5, por exemplo. Olha lá. Então, ele gerou para mim o 5, o 10 e o 15. O 20, a gente chama de limite superior, né? Indo até o 19 e indo de 5 em 5 agora. Então, eu fico colocando os elementos, ok? Então, se eu quiser, por exemplo, que vá até o 20, eu posso colocar 21 aqui, ó. Olha lá. Então, 5, 10, 15, 20. Tá, pessoal? Então, o range, essa função, esse inRange, né? Isso aqui é muito usado para gerar números, né, pra gente, uma sequência, tá? A gente vai usar bastante ele em alguns exercícios, vamos fazer bastante exercício para fixar bem ele. As três formas, se eu quero começar do zero, indo de 1 em 1 até um limite máximo, eu posso colocar só um parâmetro. Se eu quero começar em algum valor e ir até um limite máximo indo de 1 em 1, eu coloco o valor inicial até o último. Lembrando que o último não entra na sequência, tá? E se eu quero começar num número, ir até um outro número, e eu quero dar um intervalo, o espaçamento entre os números, então aí nesse caso eu coloco mais um terceiro elemento aqui. Então, iniciando do 5, ó, e indo até o 19, indo de 5 em 5. Então, esse último elemento aqui é o intervalo, tá? Vamos fazer uns exercícios de while e depois uns exercícios de for, para a gente fixar bem isso, fazer uma tabuada. Vamos fazer alguns exercícios, ok? E aí, encontro vocês na próxima aula. Valeu, Larinha!